Olá, muito bom dia. O meu nome é Ângelo Rega. Sejam bem-vindos a mais um webinar da nossa empresa. Sumariamente, os nossos objetivos com este webinar é que, em termos de duração, ele não ultrapassa uma hora. Portanto, temos aqui uma sessão totalmente direcionada para o Business Planner, especificamente para as novas funcionalidades do software. Portanto, a nova versão que lançamos para o mercado já no decorrer deste ano, em março de 2020. Como disse, vamos abordar as novas funcionalidades, vamos também dar aqui algumas noções e boas práticas de utilização deste software, ao mesmo tempo também que subtilmente vamos abordando aqui alguns aspectos que acabam por ser algumas dúvidas mais frequentes que os nossos clientes ou potenciais clientes nos costumam colocar em termos daquilo que é a utilização e entendimento desta ferramenta. Connosco temos o Rui Alves. O Rui participa connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, é também consultor de empresas. É ele que normalmente conduz os nossos webinars de apresentação dos softwares. No final, poderemos utilizar aqui também ou dar espaço para alguma ação de questões que possam e desejem colocar, de forma a tornar este webinar o mais interativo e esclarecedor possível. Sem mais demoras, eu passaria então a palavra ao Rui. No final, então, do webinar, voltamos a falar, se assim desejarem. Ok, obrigado, Ângelo. Olá, bom dia a todos. Como o Ângelo disse, o objetivo deste webinar é fazer aqui uma revisão, digamos, da nova aplicação, da nova versão do Business Planner que a RCR comercializa. Eu vou tentar passar de forma muito sintética pelas áreas principais do software, os conceitos que estão inerentes ao desenvolvimento do Business Planner relativamente a um projeto de investimento. Portanto, eu vou aqui já partilhar o meu ecrã para iniciarmos o nosso webinar. Depois, no final, que se quiserem colocar algumas questões relativamente à aplicação, ao seu funcionamento e às funcionalidades que tem, depois estarei à vontade para vos esclarecer. Eu vou só aqui fazer uma alteração, pronto. Bom, eu já arranquei aqui com a aplicação, ela tem, e possivelmente, pronto, eu sei que muitos de vós têm também a demo instalada, ou pelo menos já a visualizaram, e eu vou aqui trabalhar com um fecheiro vazio e depois já vou buscar também a demo, tem um bocadinho digamos, já de dados, já de algumas informações demonstrativas, mas eu primeiro queria só mostrar aqui alguns conceitos da aplicação antes de mostrar a demo. Bom, o software é muito simples de trabalhar, ele trabalha por projetos, ou seja, o conteúdo, o chamado um projeto dentro do Business Planner está dividido em três áreas: um plano financeiro, um plano de negócios e um plano estratégico. Portanto, estas áreas são complementares, mas podem ser desenvolvidas de forma separada. Ou seja, eu posso só desenvolver num projeto o plano financeiro ou o estudo de viabilidade económico-financeira e não fazer o plano de negócios ou o plano estratégico e fazer isto noutro software ou então fazer noutro formato que já me seja mais familiar. Mas são três áreas complementares dentro do programa. Portanto, qualquer projeto tem esta facilidade. Os menus cá em cima são, digamos, os botões principais, onde estão as opções principais e gerais de cada um dos projetos: o criar um novo projeto, o abrir um projeto já existente, e depois o guardar, que permite guardar depois os elementos principalmente na área financeira que nós estamos a trabalhar. Depois chamo aqui atenção a estes dois botões. O criar cópia permite criar uma cópia do projeto que nós estamos a trabalhar. Isto é útil quando nós estamos a desenvolver um projeto de investimento e o estabilizamos até uma determinada altura e depois queremos criar alguns cenários para efeitos de simulação, e aí nós criamos uma cópia daquele projeto, por exemplo, para desenvolver com mais outros pressupostos um cenário mais pessimista ou um cenário mais otimista, consoante aquilo que seja a ideia. Depois temos aqui a área do transferir, é uma área é uma opção que nós adicionamos nesta segunda versão de colaborativa, ou seja, é possível
eu se tiver alguém, um colega, a trabalhar no mesmo projeto, exportar ou importar projetos e criar aqui uma forma de colaboração em que outra pessoa possa trabalhar ao mesmo tempo que eu. No entanto, se o software, se existirem 2 utilizadores a trabalhar ao mesmo tempo no projeto, há um aviso para o utilizador que entrou depois a dizer que aquele projeto está a ser utilizado, mas pode ser feito, ou seja, nada invalida que 2 pessoas estejam a trabalhar ao mesmo tempo no software, mas esta é uma opção colaborativa que permite transferir, importar e exportar projetos. Depois o menu de relatórios, que tem os relatórios do plano financeiro, plano de negócio e plano estratégico, ou seja, os outputs finais podem sair para PDF ou impressos. Aqui algumas definições gerais deste projeto, nomeadamente eu quando crio o projeto eu posso vir depois mais tarde alterar o ano, posso alterar o número de anos de projeção, etc. As listas de referências já vou dizer o que é. Os mercados, as definições dos mercados que existem dentro do projeto. E depois aqui uma opção geral, que é simplesmente a localização, onde estão os ficheiros, etc. Um simulador também de cálculo financeiro, que eu já vou falar daqui um bocadinho o que é que isto significa. Bom, então eu vou entretanto aqui abrir, se calhar, aqui a demo, talvez o ideal. Portanto, o Business Planner e relativamente à parte de estudos de viabilidade, ele segue, e até também relativamente ao plano de negócios, nós seguimos digamos, um encadeamento estes menus têm este encadeamento propositadamente, ou seja, nós seguimos uma linha teórica, digamos, se pode assim dizer, e que depois é aplicada aqui na prática ao software. Dizer também, já que estou a falar em teoria, a nossa aplicação está também implementada, nomeadamente nós temos algumas parcerias com algumas instituições académicas, nomeadamente a principal é aquela que nós temos com o Instituto Politécnico de Setúbal, onde o software é instalado em laboratórios de contabilidade aos alunos finalistas e alunos de mestrado também. Está também na versão mais soft, que é a versão startup, está também disponível na incubadora de empresas, a IPS Startup. Portanto, é algo que nós desenvolvemos e que tem, digamos, uma chancela também académica por trás neste software. Relativamente à parte dos projetos de investimento, portanto, eu vou aqui começar com o menu de pressupostos. O menu de pressupostos são algumas taxas, alguns indicadores que vão ser utilizados mais tarde pela aplicação, mas isto acho que é uma área bastante perceptível, portanto é aqui que é indicado para cada ano digamos, algumas taxas, nomeadamente as taxas de segurança social, etc., as taxas de inflação. De referir, eu aqui já, no ano 0, nós utilizamos este conceito, ou seja, este é um projeto, neste caso, neste exemplo, é um projeto para começar em 2020 e terminar em 2024, ou seja, a análise, a viabilidade para 5 anos, como utilizamos o conceito de discounted cash flows, ou dos cash flows descontados, nós utilizamos esta metodologia do ano 0, ou seja, significa, e eu aqui vou já passar para a área dos investimentos, que os investimentos que são feitos iniciais, que estão no início do projeto, são colocados no ano 0. O ano 0 é exatamente a mesma coisa, neste caso aqui, que o ano 2020. Portanto, o 2020 é o ano já finalizado, o ano 0 é o arranque do projeto. Portanto, é esta noção que é colocada dentro do projeto, porque é uma noção amplamente usada ao nível dos estudos de viabilidade e de projetos de investimento. Relativamente aos investimentos, nós temos 2 grandes áreas de investimentos tangíveis e intangíveis. Temos uma área de resumo, mas é nestas áreas do menu 2.2, por exemplo, onde nós incluímos e inserimos os nossos investimentos. Já repararam pela demo, ou vão reparar aqui no webinar também, que estes mapas existem muitos destes mapas com estes botões de mais e menos, ou seja, estes mapas são dinâmicos. Neste caso aqui, eu tenho um mapa onde eu vou detalhar o meu investimento, o investimento que eu vou fazer nesta categoria de edifícios e outras construções. Tenho também o equipamento básico. Eu tenho aqui 4 linhas, no outro tinha 2, mas porque fui eu que as acrescentei. Ou seja, através deste botão mais e menos é possível eu acrescentar linhas e colocar aqui a informação do meu investimento e a descrição do meu investimento. Portanto, estes são mapas dinâmicos. Na demo vão verificar que existe um limite
para inserção de linhas, mas na prática ele é limitado na descrição. Ou seja, na prática, se eu tivesse, em vez de estar a colocar equipamento básico, investimento de 270 mil euros, eu aqui faço a descrição ponto a ponto de cada um dos investimentos que eu vou fazer. Isto tem uma vantagem porque o software também permite não só incorporar IVA, como também as depreciações, e eu consigo parametrizar e personalizar as taxas a cada um dos itens se tiverem taxas diferentes. Okay? Em vez de fazer uma taxa média, poderei utilizar uma taxa específica para os investimentos. Portanto, ele é dividido em equipamento de transporte, equipamento administrativo, etc. Portanto, todos estes itens, ao adicionar aqui informação, eu estou a adicionar informação ao resumo de investimentos e que está a entrar automaticamente dentro dos mapas a jusante. Os ativos intangíveis a mesma coisa, portanto, nós aqui abrangemos toda a área possível de investimentos. Assim que, neste menu 3, assim que nós introduzimos investimentos, automaticamente é acrescentado o mesmo investimento, o mesmo item à área das depreciações e amortizações. Se eu vier aqui aos ativos tangíveis e tiver equipamentos de transporte, estas células amarelas significam que são células para inserção de dados, as células a branco não são células já calculadas. Eu, ao inserir aqui um valor e um item, automaticamente ele vai-me aparecer aqui na área das depreciações. E depois, para cada um destes itens, eu posso escolher taxas diferentes. Eu aqui tenho uma taxa de 20%, mas se eu quiser poder pôr uma taxa de 25% para este e deixar os outros com uma taxa de 20%. E assim conseguia personalizar as taxas de amortização de cada um. Portanto, isto é válido por todos digamos, os investimentos que nós fazemos. Depois, o segundo menu, ou seja, eu costumo dizer que num projeto de investimento temos de olhar isto para um triângulo com 3 vértices. A área do investimento, que é preciso apurar e calcular, a área a área de exploração, os rendimentos e os custos e os gastos associados à exploração, e depois a parte do financiamento. Nós já vimos a parte do investimento e agora o segundo vértice na área da exploração. Começamos com os rendimentos. Os rendimentos de exploração funcionam, nesta nova versão, na versão 2.0, nós incluímos a opção de separar as projeções de produtos, de mercadorias e de serviços por mercados, daí a definição aqui dos mercados. Perdão, é possível criar até 3 mercados, o software tem a distinção de 3 mercados e é possível alterar a definição destes mercados, ou seja, a designação destes mercados. Eu aqui posso pôr mercado interno em vez de pôr mercado nacional e automaticamente ele acrescenta-me e altera-me aqui a designação do mercado. Pronto, para efeitos, isto no global, o software vai utilizar os valores globais calculados para os cálculos dos indicadores de viabilidade, mas isto na prática, mas para o relatório isto pode ser relevante até depois para a minha memória descritiva do projeto que eu venha a criar, a ver esta distinção e esta separação e acompanhar com um relatório, com um mapa que possa corroborar isso mesmo. Relativamente às projeções, portanto, existem também mapas dinâmicos. Eu aqui nos produtos, neste caso, não tenho nada neste exemplo, mas tenho nos serviços, por exemplo. Tenho as mercadorias, portanto, isto é uma empresa que não vende produtos, não tem produção, tem serviços e tem mercadorias, portanto, eu só preencho os mapas que eu quiser. No caso aqui das mercadorias, eu tenho duas linhas, mas posso adicionar muito mais linhas e introduzir aqui os meus produtos. Ou seja, eu aqui estou a orçamentar e se eu introduzir aqui a box 2.1, automaticamente o software adiciona esta mercadoria a outros mapas, nomeadamente aqui os mapas do preço e depois o mapa global. Ou seja, eu defino a quantidade, a projeção das quantidades vendidas e a quantidade e os valores dos preços médios unitários. Portanto, a partir daqui desta projeção, temos os IVAs. O software adiciona automaticamente às áreas dos IVAs os itens que nós adicionamos em produtos, em mercadorias ou serviços. Como vê aqui o produto que eu adicionei a 2.1 e eu posso personalizar taxas diferentes. Isto pode ter algum interesse, nomeadamente se eu estiver a vender produtos com IVAs de taxas de IVA diferenciadas. Se estivermos a falar de mercadorias, e aqui já vamos daqui um bocadinho aos custos com mercadorias, que eu posso ter IVAs depois diferentes
na compra e IVAs depois na venda. Se eu estiver a comprar, por exemplo, em mercados como os Açores ou Madeira e estiver a vender depois para o continente ou vice-versa. Portanto, aquilo que eu quero ressalvar é que, de facto, o software permite uma personalização item a item, produto a produto, mercadoria a mercadoria, serviço a serviço dos IVAs. Da mesma maneira que os investimentos é possível, não só os IVAs, mas também as depreciações, na parte de exploração, isso também é possível de fazer. Portanto, nos gastos de exploração, também, para além das custos de mercadorias e matérias-primas vendidas, temos os FSEs, também, que é possível de definir. Gastos com pessoal. Nos gastos com pessoal, temos um resumo detalhado dos gastos com pessoal, ou seja, toda esta informação também eu posso acrescentar categorias, posso acrescentar funcionários e posso definir o rendimento base mensal, etc. Posso acrescentar, e é dinâmico, posso acrescentar também, da mesma maneira que é dinâmico nos investimentos, é dinâmico também nas vendas, é também dinâmico aqui. Portanto, o software, no software não tenho que fazer os cálculos à parte em termos de custos com pessoal e colocá-los. Pronto, o software tem esta maneira fácil e mais detalhada de trabalhar. A partir do momento em que eu tenho já investimentos e parte de exploração definida, existem logo alguns mapas intermédios que eu posso já começar a visualizar, nomeadamente a variação de fundo de maneio, as necessidades de inventário, o cálculo do IVA a pagar e a receber, que já aparece aqui. E depois tenho o terceiro vértice, ou seja, o financiamento. Investimento, exploração, que é tratado desta forma, e depois o financiamento. É muito importante, isso saberão melhor do que eu, que esta estrutura ela seja equilibrada. Porque aqui o objetivo é nós verificarmos a viabilidade ou não de um determinado investimento que se vai fazer. E então, este vértice, o investimento com a exploração e o financiamento, é importante que ele todos estes dados sejam interligados e sejam coerentes, digamos assim. Portanto, porque isso depois pode dar, se não forem coerentes, poderá dar indicadores que não sejam reais ou que não sejam os indicadores mais favoráveis para o projeto e também poderá dar algum desequilíbrio ao nível do balanço previsional, o que isso não é nada aconselhável. Portanto, é sempre importante, quando estão a trabalhar, definir, e aqui o programa permite-se fazer isso ao detalhe, a coerência entre estes três vértices. Relativamente ao financiamento, que é a terceira área, pronto, aqui também o software tem ferramentas muito interessantes para poder auxiliar e desenvolver os planos de financiamento. Mas já o software calcula logo automaticamente as necessidades de financiamento que foram em função daquilo que são os investimentos e a exploração. Depois tem uma área de resumo e depois tem uma área de planos de financiamento. Ou seja, nos planos de financiamento, este software, esta nova versão, permite também trabalhar com históricos, ou seja, a anterior já permitia, mas esta está muito mais avançada, realmente em que permite uma integração muito mais próxima daquilo que é a realidade da empresa e da realidade do histórico, nomeadamente a nível das depreciações e, neste caso, a nível dos financiamentos. E, por exemplo, se eu estou a fazer um projeto de investimento para uma empresa que já existe, é normal que a empresa tenha algum passivo, não é? Portanto, se tiver algum financiamento que já decorra da normal atividade histórica da empresa, é normal que nos anos agora de previsão desse projeto, apesar de não ser um financiamento associado ao investimento novo que estamos a fazer, mas é um financiamento que já está a decorrer e que até se calhar já tem planos feitos. Portanto, é possível eu reintegrar esses financiamentos dentro da minha projeção, associados a financiamentos históricos. Portanto, o software permite, como estava a dizer, criar vários planos de financiamento. Como sabem, portanto, se nós temos determinados investimentos, se estivermos a falar na banca, para investimentos, sei lá, imobiliários, o banco empresta com umas condições, para investimentos de maquinaria, de produtivos ou de transporte, os financiamentos têm também pressupostos diferentes, então o programa permite criar essa possibilidade de eu adicionar mais do que um projeto. Portanto, eu tenho aqui um plano 1, mas se eu carregar aqui no sinal de mais, ele adiciona-me um outro plano, onde eu coloco aqui o banco, coloco os pressupostos que eu quero, coloco a taxa, ou não, eu posso ter empréstimos de taxa de juros zero, portanto, nós aqui temos esta possibilidade de colocar taxa de juros a zero, mas posso pôr aqui uma taxa de 5%, 180 meses, mensal.
permite, ou seja, aqui é cálculo financeiro puro, todas as regras de cálculo financeiro estão aqui colocadas, prestações constantes, amortizações constantes ou prestações crescentes à razão de uma porcentagem. Depois os termos de negociação, se tem períodos de carência ou diferimento, se não tem períodos de carência ou diferimento, se tem períodos de carência, quantos são, se tem períodos de diferimento, quantos são, portanto é possível orçamentar aqui um financiamento do investimento. E aqui, como vêem, temos dois planos. Pronto, eu queria um plano de 2 milhões e aqui queria um plano de 100 mil euros para outra coisa completamente diferente que eu quisesse criar. A partir do momento em que eu tenho isto aqui configurado, ele já está a influenciar os resultados ajudante dentro da aplicação e dentro do projeto. Se eu, entretanto, quiser fazer uma alteração no pressuposto ou alterar os prazos porque houve uma negociação com o banco ou alterar a taxa porque houve uma negociação com o banco, basta só carregar no botão de pressupostos e o software reconverte novamente todo o plano de financiamento. No entanto, nós temos aqui uma opção, como eu estava a dizer, que este projeto, estes financiamentos criados aqui neste menu, no menu 7.3, estão logo já a influenciar diretamente os resultados. Nós, nesta versão, criámos um simulador. Às vezes, antes de eu criar adicionar um financiamento ao modelo de empréstimos ao meu projeto, pode ser interessante eu antes, pelo menos, primeiro simular. Até por questões de negociação com a banca, por exemplo, ou até para alguns testes que eu possa fazer. Nós criámos aqui um simulador, que é este botão cá em cima diz simulador, onde eu faço a mesma coisa, ou seja, permite-me criar aqui um plano de empréstimos e desenvolver este plano de empréstimos da maneira que eu quiser. Períodos de carência, por exemplo, posso chegar aqui por 6 períodos de carência. Vou aumentar um bocadinho para 180. E calcular. Portanto, aqui estão os planos de carência. Este é um simulador. Eu não estou, isto não está a influenciar em nada os cálculos deste projeto com que eu estou a trabalhar. Posso guardar esta simulação. Posso depois também imprimir este plano ou exportá-lo para Excel, se eu quiser integrá-lo até dentro de um relatório que eu vou enviar ao banco ou uma proposta uma contraproposta que vou fazer ao banco. Portanto, esta simulação posso abri-la depois mais tarde, posso vir novamente, imagino que eu fui negociar com o banco e a negociação com o banco deu-me outros pressupostos, eu então chamo aqui no simulador, chamo o meu financiamento e altera aqui os pressupostos. Olha, o banco já não me empresta a 5, empresta-me a 7, mas de qualquer maneira consegui negociar mais 2 meses de período de carência e o software calcula novamente tudo. Ao fazer isto, eu estou, como digo, estou só a trabalhar com a simulação. No entanto, eu depois posso integrar essa simulação, a partir do momento em que ela já esteja negociada e finalizada, eu posso integrá-la dentro dos planos de financiamento. Então posso vir aqui e dizer assim, olha, ok, vou importar a simulação, escolho a simulação e automaticamente esta simulação, este financiamento que eu estive a trabalhar em formato de simulador, é adicionado como plano, neste caso, número 2, ao meu projeto de demonstração. Okay? Portanto, este simulador faz a mesma coisa que faz a ferramenta de cálculo de financiamentos do projeto. Aliás, é o mesmo motor, é a mesma estrutura, só que um tem a característica de simulação que não vai influenciar, qualquer cálculo que eu faça lá não vai influenciar o projeto. A partir daqui, tendo estas 3 áreas preenchidas, eu tenho depois dados, são mapas, são basicamente visualização, a demonstração de resultados provisional, o orçamento de tesouraria, o orçamento financeiro, o balanço, e depois passamos aqui à análise dos cash flows. Nós utilizamos o WACC como taxa de atualização. O software calcula o VAL, o valor de utilização líquido, a TIR, o payback e o ROI, o Return on Investment. Temos depois a análise um dashboard de decisão, onde aqui eu posso fazer algumas simulações, ou seja, eu posso utilizar, ele aqui usa este gráfico para comparar a taxa que é utilizada cujo VAL é 0, não é? No caso da TIR, e o VAL calculado a uma taxa, neste caso de 10%, que é a taxa de atualização deste projeto, e dá para verificar aqui uma noção do distanciamento destes 2 indicadores. Portanto, aqui depois é uma análise que poderá ser feita e deverá ser feita pelo próprio analista. Ele aqui apresenta os dados calculados já e chama a atenção para esta barra cá em cima, onde é possível eu fazer aqui algumas simulações. Por exemplo, eu posso
querer aqui criar muito rapidamente cenários, alguns cenários de simulação. Portanto, eu posso dizer assim, olha, se eu aumentasse os gastos em percentagem, se os custos aumentassem 10%, qual é que era o efeito? Ou seja, era um efeito desastroso, que eu ia ter um vale negativo. Mas se eu aumentar isto em 2%, o que é que acontece? Ou seja, basta aumentar 2%, eu já tenho, continuo a manter dados positivos, mas tenho aqui ou seja, o risco aumentou, porque já tenho, a minha TIR está muito próxima daquilo que é a taxa de atualização. Ou seja, há aqui um grau de risco já maior. Atenção que todos eu, ao fazer estas alterações aqui, eu estou a influenciar todo o projeto. Portanto, se eu quiser depois imprimir ou gerar o relatório, sem esta simulação, eu tenho que retirar daqui, ok? Mas pronto, e eu posso combinar os gastos com as vendas, com o investimento, etc. Tenho para além, em termos de simulação, temos ainda também uma análise de sensibilidade, onde é possível eu ir, digamos, não aos custos no geral, mas a custos específicos. Portanto, eu posso querer só aumentar os gastos com o pessoal, é só mexer e simular os gastos com o pessoal e não nos gastos com mercadorias, por exemplo. Portanto, aqui é algo mais específico, mas o propósito é o mesmo. E depois temos aqui alguns mapas de síntese que o projeto fornece. Portanto, este é o conceito, os dados históricos, se for o caso de eu colocar dados históricos aqui nesta área que eu coloco. Portanto, este é todo o conceito de uma análise de projetos de investimento. Portanto, todo o conceito que é colocado, que é dado nas faculdades de projetos de investimento, ele está todo aqui no software, e nós utilizamos com uma metodologia nossa e com estes menus e com este fluxograma de encadeamento de dados, mas eles têm, na prática, até aquilo que são os compêndios dos livros de gestão que referem. Depois passamos aqui ao plano de negócios e ao plano estratégico. Portanto, eu vou só se calhar falar porque o plano estratégico tem aqui alguns mapas que o próprio plano de negócios já tem. O plano de negócios aqui já estamos a falar já no contexto digamos, já de texto e de relatório que nós vamos criar. Existem, no entanto, dados aqui áreas no plano de negócios que ou são de texto puro, por exemplo, como aqui o sumário executivo. Portanto, o sumário executivo, para editar o sumário executivo, nós temos todos os mapas ou todas as áreas, todos os menus que têm este ícone no plano de negócio, no plano estratégico, significa que é texto livre, ou seja, eu vou aqui alterar o texto e o software tem um pequeno simulador, um pequeno editor de texto que tem algumas formatações. Não é o Word, não é o Microsoft Word, não é nada disso, mas é um editor de texto que permite fazer muitas formatações, permite inserir imagens, inserir tabelas, permite alterar as letras, etc. Portanto, e compor o texto de forma correta. Eu tenho aqui alguns organização, recursos humanos, alguns aqui, enquadramento, apresentação de negócio, localização das instalações, acho que é este, pronto. Isto é um texto que fiz para a localização das instalações, portanto está mais formatado, é um exemplo de como poderão fazer também, ou seja, eu formatei as letras, formatei as cores, inseri uma imagem da fábrica e este texto depois vai sair, ou se eu quiser posso exportá-lo para o Word, ou então vai sair no relatório do programa, ou se quiser até posso exportar para o Word, como eu já vou mostrar daqui a pouco. Para além disso, o software tem aqui algumas outras que nós chamamos, outros menus que nós chamamos de tabelas e que têm este ícone, e são de dados de preenchimento, não de texto corrido, mas eu chamo aqui a atenção para estes, por exemplo, vou aqui escolher os objetivos estratégicos. Nós chamamos as listas de referência. Para o utilizador não estar a colocar e a preencher texto corrido, nestas áreas nós já colocamos aqui algumas listas, nós chamamos as listas de referências, que já fazem um pré-preenchimento destas áreas. Por exemplo, os objetivos estratégicos. Se eu vier aos objetivos estratégicos, eu entro neste menu, tenho aqui este botão de mais e eu vou adicionar um dos objetivos estratégicos. O programa já adianta aqui alguns objetivos estratégicos que são passíveis de poderem ser utilizados. Por exemplo, imaginem que um objetivo estratégico era a formação de recursos humanos. E eu aqui fazia depois a descrição dos recursos humanos. O outro objetivo poderia ser estratégico se eu encontrar aqui explorar novas fontes de financiamento. Ok, e como é que isso é importante? Através disto e disto e disto e disto. Portanto, todo este texto depois vai aparecer dentro do próprio relatório.
No entanto, estas listas de referências, eu posso alterá-las e posso adicionar até mais listas de referências. Por exemplo, se eu vier àqueles objetivos estratégicos, eu até já tenho aqui uma que tem contexto escrito, livre, mas fui eu que coloquei sem grande cautela, portanto já foi adicionada por mim, mas eu aqui posso adicionar também muito mais listas de referências, que ao adicionar aqui, elas vão aparecer depois no seu contexto. Se repararem, elas estão todas organizadas por um título, e estas listas e tudo o que vem dentro da lista está dentro do tal contexto. Por exemplo, na SWOT, nos pontos fortes, tudo o que está aqui indicado como lista de referência, ela está relacionada com potenciais pontos fortes da empresa que eu posso vir a utilizar. Depois temos alguns modelos também que são muito utilizados, como o modelo das 5 forças de Porter, onde é possível analisar o setor, a concorrência e as forças. Também é um modelo muito ensinado nas escolas e é muito interessante utilizar. Temos uma análise SWOT, onde é possível, para além de identificar os pontos fortes e pontos fracos, utilizando as tais listas de referências que eu já estive a mostrar, é possível dar um grau de importância a determinados pontos e depois trabalhar as estratégias, ou seja, as estratégias aqui internas são possíveis de trabalhar, ou seja, a combinação de pontos fortes com pontos fracos. Portanto, no plano de negócios, nós seguimos toda a metodologia que é usada num plano de negócios, colocamos dentro desta estrutura, portanto, é uma estrutura que pode ser utilizada e que é bastante completa para corroborar um plano, digamos, um projeto de investimento. Se caso for esse o efeito, eu posso só querer fazer uma pequena ou uma resumida memória descritiva do projeto, ou então utilizar um plano de negócios, de facto, consoante o tipo de área, se for uma startup, se for uma candidatura para potenciais investidores, etc. E o plano estratégico, a mesma coisa, segue aqui uma série também de análise de áreas que são muito utilizadas, análise de pestas, 5 forças de Porter, etc. E depois algumas áreas de texto onde é possível o utilizador preencher os dados. É também possível associar mapas do plano financeiro, porque, por exemplo, se nós viemos aqui à área de recursos humanos, no plano de negócios eu tenho aqui o mapa de pessoal, ou seja, o mapa de pessoal é o mesmo que eu preenchi no plano financeiro. Portanto, como eu disse ao início da formação, deste webinar, eles estão todos relacionados. Em termos de relatórios, existe este menu, que é o plano financeiro. Portanto, no plano financeiro, eu posso escolher todos os mapas ou só alguns mapas para criar. Eu aqui só vou usar aqui o mapa de investimento para ser mais rápido. Vou gerar um relatório e este relatório vai ser gerado e é para formato PDF. De referir que eu posso também exportar qualquer... Aqui está os 3 mapas que eu pedi. O software enquadra dentro dos menus e o tal gráfico que eu também pedi para exportar. E depois posso aqui imprimir para uma impressora ou para PDF. De referir que qualquer um destes mapas que tenham este símbolo Excel, eu posso exportá-los para Excel. Portanto, eu posso, por exemplo, aqui na área do plano financeiro, aqui na análise do cash flow, eu posso exportar este mapa para Excel. No entanto, o mapa não vai com fórmulas, portanto, vai só com os dados. Os mapas podem ser utilizados como forma de suporte a relatórios ou a outros mapas que eu possa ter que criar no Excel. Os planos de financiamento também são exportáveis. Relativamente ao plano de negócio e ao plano estratégico, que utilizam a mesma metodologia, eu posso também selecionar um determinado menu ou os vários menus, posso pré-visualizar ou posso até exportá-los para Excel, para Word. Aqui esta vantagem de eu poder, para Microsoft Word ou para PDF, mas especialmente para Microsoft Word, pode ser interessante, como eu disse. Nós já temos incluídas aqui neste mini editor de texto algumas formatações que podem ser utilizadas e são interessantes, portanto é como se fosse um editor de texto, tem muitas das formatações que o Word utiliza, mas não é o Microsoft Word. E eu posso querer ter um mapa e posso ter uma estrutura de relatório, por exemplo, muito específica, muito personalizada, em Word, em que eu utilizo para vários planos de negócios ou para vários projetos de investimento e posso exportar todo o conteúdo, texto e mapas para o Microsoft Word, que estejam dentro do plano de negócios e depois personalizá-los com outra formatação, com outras cores, incluir outros textos que não estão aqui incluídos porque são muito personalizados e que são muito específicos daquela atividade, por exemplo.
e então é possível fazer essa exportação. Portanto, o plano financeiro, o plano de negócio e o plano estratégico têm toda essa possibilidade de exportação. E pronto, basicamente esta é a área que eu queria aqui referir dentro do webinar, o que é que são as funcionalidades do plano financeiro, o que é que permite fazer. Na sua gênese, são áreas isto é muito simples de verificar, até para alguém que já trabalha, como vós, trabalham muito nesta área, não é nada estranho. Portanto, e dizer de facto que ele tem um encadeamento de trabalho, aproxima-se muito da maneira como nós trabalhamos em Excel também, portanto, a maneira de trabalhar também não foge muito desse conceito. E depois a questão aqui de os mapas estarem interligados, isto é importante, porque não tem que estar a criar mapas em Excel, a definir fórmulas, a ligar mapas com mapas, a equilibrar balanços, etc., porque isso é sempre mais complicado. E aqui é uma vantagem da aplicação, é essa. Portanto, Ângelo, não sei se eu acho que concluí. Agora passaria, se calhar, algumas questões que pudessem ter, ou se quisessem, relativamente à aplicação. Sim, Rui, obrigado pela apresentação. Obrigado pela atenção. Sim, poderíamos abrir aqui alguma base de diálogo e abrir espaço para alguma questão que desejassem colocar. O Rui acabou por sumarizar todos os aspectos que acabaram por ser alvo de mudanças e novas funcionalidades que acrescentamos ao software, todas elas direcionadas para o plano financeiro, porque acaba por ser aí o nosso foco de atuação, assumindo que o plano de negócio e o plano estratégico, a estrutura está definida e pouco há a acrescentar. Temos sim tido o cuidado de desenvolver mais o plano financeiro, muitas vezes indo ao encontro daquilo que são algumas solicitações dos nossos clientes. E como disse, o Rui acabou por cobrir todos os aspectos, quais as novas funcionalidades e também muitos dos aspectos que alguns clientes ou utilizadores mais primários da ferramenta nos costumam colocar, nomeadamente alguns esclarecimentos acerca do ano zero, etc. Portanto, também para esclarecer um aspecto que muitas vezes nos confrontam, não é propriamente um software direcionado para candidaturas ao Portugal 2020. Não foi esse o nosso foco quando idealizamos esta ferramenta, foi sim tornar esta ferramenta o mais versátil possível, independentemente do âmbito, mas independentemente disso, manter esta ferramenta, lá está, preparado para desenvolver qualquer relatório que possa servir de base a uma candidatura ao 2020 ou de sistema de incentivo. Mas para que também fique claro e não haja qualquer expectativa em relação a isso, não é uma ferramenta que, como puderam ver, não tem qualquer formulário de nenhum sistema de incentivo, portanto é uma ferramenta versátil e que serve os vossos objetivos em termos desta temática. Dito isto, alguma questão que desejem colocar, podem levantar a mão, eu poderei dar-vos o áudio para colocarem a vossa questão. Não tendo, e também caminhamos para o tempo limite deste webinar, qualquer questão que tenham poderão direcionar para o nosso e-mail. Vocês têm a versão de demonstração, portanto podem revisitá-la e eventualmente trabalhar em cima de alguns dados que já tiveram a oportunidade de colocar na vossa versão de demonstração, e qualquer questão que vocês tenham ou alguma dúvida que venha a surgir, estão à vontade, também estamos aqui deste lado para ajudar. Faria aqui um compasso de espera para aguardar-se alguma questão. Tem alguma questão que queiram colocar? Aproveitar esta altura. Pronto, não aparece nenhuma questão. Mantemos o compromisso, qualquer questão que tenham, direcionem para o nosso e-mail, nós daremos resposta em tempo útil. Resta-me agradecer a vossa presença. Rui, obrigado também pela tua apresentação e vamos mantendo contacto. Nós iremos também disponibilizar este webinar, portanto poderão revisitá-lo sempre que quiserem, portanto é uma questão de solicitarem. Ok? Muito obrigado pela atenção, bom dia a todos e obrigado, Rui, pela apresentação. Obrigado. Deus, com licença.